Aleluia, digno Rei, louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora no Evangelho de João, no capítulo 20. E nós vamos ler mais uma vez, como todos os anos nós fazemos, um dos relatos das aparições de Jesus ressuscitado. E é exatamente esse o tema da nossa meditação nessa manhã, Jesus ressuscitado. E vamos pensar em algumas implicações e aplicações da ressurreição de Jesus. Essa verdade que nos alcançou de maneira tão poderosa e que tem transformado não só as pessoas, mas transformado o mundo inteiro nestes quase 2000 anos de cristianismo. E nós vamos ler do verso 19 até o verso 23 do capítulo 20 de João, que nos conta o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós já cantamos louvores ao Senhor, já declaramos que Jesus Cristo, teu Filho, é o nosso Rei. Já dissemos que a ti pertence todo o poder, hoje e para sempre. Já falamos, ó Deus, da nossa esperança, do dia da vitória, em que teu Filho, nosso Redentor, virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima, estabelecerá a justiça e a paz. Meu Deus, mas enquanto isso não acontece, estamos cercados de muitas lutas e dores, e precisamos que o Senhor continue confortando-nos, consolando-nos, animando-nos, nos lembrando dos privilégios e responsabilidades que temos em Cristo. E agora, ó Deus, eu suplico ao Senhor, fala conosco pela tua palavra. Usa, ó Deus, a minha vida. Não permita, ó Deus, que eu seja um obstáculo ao que o Senhor quer dizer, mas pelo contrário, que a minha vida e os meus lábios sejam um instrumento nas suas mãos. Fala, Pai, ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos ensine e que Jesus ressurreto, mais uma vez, presente entre nós, encha o nosso coração de esperança, de força, de coragem, para te servirmos com o melhor que temos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, com certeza esse é o dia mais importante para toda a cristandade. É claro que todas as semanas nós começamos a semana celebrando a ressurreição do Senhor. De vez em quando a gente lembra isso aqui, não é? Domingo é o primeiro dia da semana, embora a gente já convencionou chamar de final de semana, mas na verdade é bem o contrário, o primeiro dia da semana. E nós começamos cada semana nos reunindo para celebrar o nosso Redentor que venceu a morte. Mas hoje
que também é o primeiro dia da semana, equivocadamente chamado de domingo de Páscoa, né? Não existe domingo de Páscoa, viu, irmãos? Desculpa acabar com suas alegrias pascuais, mas simplesmente não existe. Domingo de Páscoa é uma designação absolutamente imprópria, porque a Páscoa começou sexta-feira. A Páscoa dos judeus foi celebrada sexta-feira. E a festa dos pães ázimos, que é a festa judaica que acontece depois da Páscoa, se estende por uma semana. Então, não existe domingo de Páscoa. Como eu já disse aqui tantas vezes, Páscoa é uma festa judaica. Nós não celebramos a Páscoa, nós somos cristãos. Se nós fizermos uma leitura bem despretensiosa da carta aos Hebreus, nós vamos descobrir que tudo aquilo que os judeus fizeram eram sombras. Mas, quando nasceu o sol da justiça, que é Jesus Cristo, as sombras se dissiparam. Sombras por quê? Porque elas apontavam para o que Jesus Cristo faria. Então, a igreja acabou se aproveitando dessas nomenclaturas e convencionou chamar esse domingo de Páscoa. Se tem uma coisa que no calendário judaico não existe, é um domingo de Páscoa, não é? A Páscoa é celebrada no início da noite ou no começo do outro dia, não é? Dos judeus que se reuniam, comiam os pães ázimos, comiam as ervas amargas, comiam o cordeiro e tudo aquilo para lembrar a libertação do cativeiro egípcio, que simbolizava a libertação do cativeiro do pecado, que Cristo finalmente encerrou, venceu o cativeiro, ao ressurgir dos mortos na manhã do primeiro dia da semana, do dia subsequente à Páscoa dos judeus. Então, queridos, é triste pensar que ainda cristãos celebram a Páscoa, e celebram a Páscoa com símbolos pagãos, com símbolos que celebram a vida sem Cristo, a parte de Cristo, fora de Cristo. O que a igreja fez lá nos seus primórdios foi sincretizar, ajuntar símbolos pagãos para dar uma certa autorização para aquelas práticas milenares que os pagãos adotavam. Mas a Escritura Sagrada nos ensina que a igreja, ao invés de adotar e se adaptar à cultura do mundo, a igreja é a contracultura. A igreja veio estabelecer uma nova cultura, a cultura do reino de Cristo, onde o rei, que nós acabamos de cantar agora, tem todo o poder, hoje e para sempre. Portanto, aqueles que são súditos do rei devem viver debaixo da sua autoridade. Quando Cristo nasceu, quando Cristo morreu e quando Cristo ressuscitou, a história virou a página. O judaísmo cumpriu a sua missão de preparar o caminho para o Messias. E Deus mesmo se encarregou de encerrar o judaísmo, quando Ele usou os romanos, como Jesus tinha profetizado, para destruir o templo de Jerusalém. E desde então, há quase 2000 anos, não há mais sacrifício, não há mais cordeiros sendo imolados, não há mais sangue de bodes e de touros, não há mais aspersão pelo sangue, porque nós já fomos aspergidos pelo sangue do cordeiro. Por isso, no dia que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus dizendo: acabou. Não tem mais rituais. Para você se aproximar de Deus, você só pode fazê-lo através do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo.
Não há mais nada e não há nenhum rito que se possa fazer para obter o favor de Deus, senão crer em Cristo. Por isso que nós lemos: quem confessa com a boca a Jesus como Senhor, e quem no coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. E é por isso que a ressurreição de Jesus Cristo é tão importante. Por isso que a igreja, há quase 2000 anos, se reúne semana após semana, no primeiro dia da semana, para celebrar o Redentor vivo, para lembrar que Cristo venceu a morte, que Cristo pôs fim ao sacrifício do templo, que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito, que Cristo é o sumo sacerdote que entrou no santuário uma vez por todas, e derramando o seu sangue, consagrou, como diz o autor de Hebreus, um novo e vivo caminho até a presença de Deus. E nós, pela fé, com ousadia, podemos entrar diante do trono da graça de Deus e ali receber o socorro na ocasião necessária. Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, para lembrar e para celebrar a nossa redenção. Jesus, irmãos, como todos os relatos dizem, ressuscitou nas primeiras horas da manhã do primeiro dia da semana. Mas o texto que nós lemos fala de uma aparição de Jesus no final do dia, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Jesus de manhã apareceu para Maria Madalena. Jesus mandou um recado para Pedro. Os discípulos foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio. Diz que João viu os lençóis e creu. É curiosa esse relato, porque conclui-se pelo texto que João creu porque Jesus Cristo atravessou os lençóis, e os lençóis ficaram como se alguém tivesse saído dali, sem juntar os lençóis, sem amontoar os lençóis. O texto diz que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava exatamente ali, onde Jesus miraculosamente o deixou. Os discípulos estavam reunidos lá, escondidos, com medo. E Jesus apareceu no meio deles no cair da tarde daquele primeiro dia. Dizem os historiadores que foi por causa disso que se tornou um costume na igreja primitiva os crentes se reunirem no final da tarde do primeiro dia da semana e começarem o seu culto dizendo uma expressão aramaica que Paulo usou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Maranata. Ó, vem, Senhor. Parece que os cristãos nutriam aquela esperança, né, de ver Jesus Cristo de novo. Como os discípulos viram naquela tarde daquele primeiro dia, do dia em que ele ressuscitou. Jesus não prometeu isso, né? Mas a igreja dizia, com essa expressão Maranata, demonstrava o seu desejo de ter o seu Senhor ao seu lado. Mas naquele primeiro dia, irmãos, o momento era de apreensão. Jesus tinha sido executado 2 dias antes. Os discípulos tinham medo que o ódio que levou os romanos e as autoridades judaicas a matarem Jesus se voltasse contra eles. E é por isso que eles estavam reunidos ali, amedrontados, perguntando-se: e agora? Se a gente continuasse lendo os outros relatos da ressurreição, a gente veria que a resposta que os discípulos deram foi muito parecida com a resposta que muitas vezes nós damos. Olha, Jesus morreu mesmo, vamos tocar a vida. Uns voltaram para Emaús, outros voltaram para Galileia para retomar a sua vida de pescadores.
Curiosamente, eu leio esses relatos, irmãos, e eu fico assim meio chocado, né? Porque já havia o testemunho de Maria Madalena, já havia Jesus aparecido, mas eles continuavam assim, parece que meio perdidos. E isso, irmãos, tem muitas semelhanças com o que acontece conosco. Às vezes nós cremos em Cristo, lemos a palavra de Deus, oramos, frequentamos a igreja, pensamos no amor de Deus, mas há momentos que a gente fica parado e pensando, e agora? E o que eu vou fazer daqui para frente? Qual é o próximo passo que eu vou dar na minha vida? Então eu queria olhar para esse texto e convidar você a pensar, a lembrar e celebrar a ressurreição de Jesus Cristo e pensar naquilo que esse texto nos ensina para estimular nossa fé, nossa esperança e para nos fazer olhar para diante. Não como alguém que está desnorteado, que não sabe o que fazer, mas como alguém que serve a um Redentor vivo e que deixa clara quais são as nossas tarefas e quais são os nossos privilégios. E eu quero dividir esse texto aqui em duas partes. Primeiro, eu quero pensar com os irmãos sobre os fatos que foram descritos aqui. E eu quero pensar assim porque eu não tenho dúvida, irmãos, que Jesus, durante o seu ministério terreno, nunca fez nada sem um propósito. Cada ação de Jesus, cada gesto de Jesus, pretendia comunicar alguma verdade, tinha o propósito de ensinar, tinha o propósito de consolar. Algumas ações de Jesus, nós poderíamos até chamar de parábolas encenadas. E o Espírito Santo quis que João narrasse esses fatos assim, e eu não tenho nenhuma dúvida. A simples leitura de como os fatos se deram, já tem assunto aqui para a gente ficar aqui a manhã inteira. Fica tranquilo, nós não vamos ficar a manhã inteira, só quase a manhã inteira. A segunda parte, eu quero pensar sobre as palavras ditas pelo Senhor. Porque se por um lado os próprios fatos já estão carregados de significado para consolar e confortar a nossa vida, por outro lado as palavras de Jesus Cristo colocam os seus discípulos na direção certa. Prepara os seus discípulos para os desafios que virão. Dá a eles o que eles precisam e coloca diante deles em tela de maneira clara qual deveria ser o rumo que eles deveriam seguir. E a minha esperança, irmão, e minha oração é que nós que estamos aqui, que somos discípulos de Jesus Cristo, olhando para os fatos, nos sintamos animados e consolados, e ouvindo as palavras de Jesus, nos sintamos estimulados e desafiados a seguir na direção que o Mestre nos dá. Então, na primeira divisão, eu quero falar sobre o conforto e a segurança que o Cristo ressurreto traz para a nossa vida. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui é que Jesus ressuscitado vence qualquer obstáculo para estar com seus discípulos. Sabe, irmãos, é curioso, né, que os discípulos estão numa casa com as portas trancadas e Jesus aparece no meio deles. Eu não vou entrar aqui na discussão das propriedades físicas do corpo ressuscitado de Jesus, tá? Isso aí a gente pode discutir no outro dia, né? Alguns comentaristas até duvidando, né, dessa capacidade extraordinária de Jesus Cristo aparecer, pensam até que Jesus entrou assim sorrateiro pela porta, abriu e foi assim pé ante pé. Sabe, irmãos, não é isso que o texto diz. O texto diz que os discípulos estavam ali com as portas trancadas e Jesus simplesmente apareceu no meio deles. E por que Jesus fez isso? Uma vez que ele, ressurreto, tinha um corpo tão material como o corpo dos seus discípulos. Porque ele queria, eu não tenho nenhuma dúvida disso, demonstrar de maneira extraordinária, espetacular, que a partir dali, seus discípulos poderiam estar seguros, tranquilos, certos de que ele, o rei, ele, o soberano, ele, aquele que se assentou no trono e abriu o livro e desatou os selos,
pode e tem o controle de todas as coisas. E os seus discípulos jamais deveriam, poderiam, precisariam sentir-se solitários. Não precisariam ter medo de nenhum obstáculo, porque o Senhor lhes garantiria com sua presença a vitória. Irmãos, esse fato, e outros mais, é claro, nos faz entender como é que esses mesmos discípulos que estão aqui, trancados com medo, 10 dias depois estão perante o Sinédrio, dizendo para as maiores autoridades, e não só as maiores autoridades, mas aquelas mesmas autoridades que mataram Jesus. Sabe, a gente às vezes esquece, né? E a gente pensa que houve um lapso de tempo. Não, aquele Sinédrio, composto de saduceus, que comandavam o templo, que se reuniu de madrugada para sentenciar Jesus e ordenar e arquitetar a sua execução, é o mesmo Sinédrio que prende Pedro e João, e que os confronta, e Pedro e João dizem para eles sem medo nenhum: julguem vocês. O que nós devemos fazer? Obedecer vocês ou obedecer a Deus? Não podemos nos calar, dizem os apóstolos. Nós vamos continuar falando, sim. Na segunda vez em que eles são presos e açoitados, eles voltam para a igreja dizendo: glória a Deus, nós apanhamos por causa de Jesus. Olha nós, que honra o Senhor nos deu. Irmãos, às vezes a gente, por coisas tão pequenas e banais, nos sentimos fragilizados e abandonados, como se o nosso rei não tivesse todo o poder. Então eu creio, Jesus apareceu ali. Ele podia ter batido na porta? Podia? Ele podia ter chegado como qualquer homem chegaria, mas ele decidiu simplesmente aparecer, para que seus discípulos entendessem, ainda que de maneira parabólica, simbólica, que ele, a partir dali, estaria com eles, e que nenhum obstáculo seria suficiente para impedi-lo de permanecer ao lado dos seus discípulos. Jesus está tão vivo hoje, irmãos, como estava lá. Jesus está tão poderoso hoje como estava lá. Jesus tem em suas mãos o controle de todas as coisas como tinha lá. Jesus continua sendo o nosso Senhor e Mestre como era daqueles apóstolos e discípulos. E nós precisamos entender e crer nessa verdade. Segunda lição que eu quero destacar aqui do fato narrado é que Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro quando nós mais precisamos dele. Não existe nada que deixa a gente mais paralisado do que o medo, não é? Muitas coisas que a gente não faz por medo. E a gente tem um medo crônico de coisas que nunca vão acontecer. Mas os discípulos aqui tinham razão para ter medo. Imagine se fosse você, o seu Senhor, o seu Mestre, aquele que você seguiu, e todo mundo sabia quem era você, porque os discípulos de Jesus eram bem conhecidos. E às vezes a gente lê lá, quando Pedro negou Jesus, né? E ele foi reconhecido aqui e ali, e a gente às vezes não entende que aquilo era um lugar escuro, e por isso houve alguma dificuldade de reconhecê-lo, mas tão logo alguém pôde vê-lo com clareza, não tinha nenhuma dúvida, esse aqui estava com eles. Os discípulos tinham muita razão de estar com medo. Às vezes a gente recrimina facilmente, né, as fragilidades do outro, mas a gente não devia fazer isso. E os discípulos então estão ali trancados, com medo. É nessas horas, irmãos, em que a nossa fé é testada e provada, é nessas horas que o nosso coração se vê diante do dilema do nosso dia a dia, que é deixar o medo tomar conta de nós,
ou nos lançar confiantes nos braços do Senhor, que nós precisamos olhar para esse texto e precisamos nos lembrar que Jesus está vivo e precisamos nos lembrar que Jesus apareceu ali, naquele momento, para dissipar o medo dos seus discípulos. E eu acredito que essa lembrança, e cada domingo em que os crentes se reuniam e diziam, Maranata, Senhor, eles estavam revivendo aquela experiência e reafirmando a sua confiança para seguir em frente. Às vezes, irmãos, nós aqui reclamamos, né, que é difícil ser testemunha de Jesus, que nós vivemos numa geração difícil, que há tantas coisas erradas, que existe tantos pecados sendo institucionalizados, se tornando quase a regra da vida. Irmãos, servir a Cristo hoje é a maior moleza. Imagina servir a Cristo quando a sua vida está ameaçada, quando os seus bens são espoliados, quando você é desterrado, quando você é caçado, perseguido, quando você ouve notícia todo dia que o seu bispo, que o seu pastor, que o seu irmão foi executado, foi crucificado, foi cerrado ao meio, foi queimado, foi comido pelas feras, foi morto numa arena por gladiadores. Hoje a gente se ressente, porque lá no seu trabalho você é discriminado, porque você não deu ovo de Páscoa para ninguém. Você fica assim com medo, ai, eu vou dar, porque senão, né, como é que vão achar? O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim se eu falar que isso é uma bobagem? Se eu falar que isso é uma aberração, para eu que sou cristão? Não, deixa eu contemporizar aqui. Eu não posso ser assim, falar as coisas com tanta clareza, não, porque senão eu vou perder o emprego. Irmãos, os crentes do primeiro século estavam perdendo a vida. E quando Paulo escreveu Romanos capítulo 8, que nós acabamos de ler aqui, Paulo não estava falando de uma hipótese improvável, de que algumas daquelas ameaças pudessem chegar à casa de alguns cristãos, não. Por que Paulo diz, irmãos, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os poderes do presente, nem do porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo. E por que Paulo diz isso? Sabe por quê, irmãos? Porque ele escreve para uma igreja que provavelmente tinha que sepultar, quando sobrava alguma coisa dos corpos dos seus familiares que tinham sido mortos por causa da fé. Paulo está escrevendo para uma igreja que pouco tempo depois teve que se reunir nas catacumbas de Roma, não é? Você sabe o que é as catacumbas de Roma, né? O cemitério subterrâneo de Roma, onde os corpos eram depositados. Imagine o seu culto ali. Imagine se nós estivéssemos nas catacumbas, sentindo o cheiro de corpos em decomposição, e alguns daqueles corpos eram de irmãos queridos que foram mortos por causa de Cristo. Então Paulo não está reafirmando o amor de Cristo para alguém que estava ameaçado de não ser aceito, porque não estava repetindo as práticas que eram comuns nos seus dias. Não, ele está reafirmando o amor de Cristo para irmãos que tinham que chorar seus mortos, que tinham que catar os restos mortais dos seus queridos que eram esquartejados, que eram queimados. E ali, eles tinham que lembrar, isso não vai separar o amor de Cristo de nós. Cristo não nos abandonou. Cristo não nos deixou. Quando Ele permitiu que o meu filho fosse esquartejado, fosse comido por feras. Cristo não se esqueceu de mim, porque eu tive que ver meu pai queimando como uma tocha para iluminar a cidade. Aí ficamos nós aqui, né? Poxa vida, a vida é tão difícil. Testemunhar da fé faz as pessoas me olharem torto assim. Nossa, ser olhado torto é tão dolorido, né, para minha alma. É tão ameaçador, né?
Mas Cristo vem. Cristo se manifesta para acabar com o medo. Terceiro, tem que correr, senão o café vai virar almoço. São tantas coisas para dizer, irmãos, que, enfim, deixa para lá. Jesus ressuscitado não brinca com nossa fé. Sabe, irmãos, eu leio esse texto pensando. Jesus se colocou no meio. O que será que isso significa? Tá, tudo bem, talvez não signifique nada mais do que ele estar no meio. Mas eu fico pensando nisso e eu não consigo deixar de pensar que às vezes a gente acha que Deus está brincando com a gente. De esconde, esconde, não é? E no meio da dificuldade, a gente fica assim, onde o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Sabe, Jesus, então dá licença de eu imaginar, né? Jesus não ficou ali, espreitando, de trás da porta, de trás da janela. Jesus não ficou ali escondido debaixo de um monte de pano. Ah, eu vou ver como é que esse povo aí vive. Não, Jesus foi lá e se pôs no meio, para que ninguém tivesse dúvidas de que era Ele, e de que Ele estava vivo, e de que Ele tinha ressuscitado. Quantas vezes na nossa vida a gente se sente abandonado pelo Senhor? Quantas vezes você já enfrentou uma situação e você falou, meu Deus, por que o Senhor me deixou sozinho? Sabe, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia e entender na Bíblia e crer, ainda que seja difícil crer, que o Senhor não nos abandona. E eu creio que quando Jesus aparece ali no meio, Ele aparece no meio para ninguém ter dúvida, para ninguém precisar cutucar ninguém. Ó, você viu Jesus? Olha, aí rapaz, eu não vi não, ele passou depressa ali de trás da porta. E eu só vi o restinho da roupa dele que ficou ali. Não, Jesus ficou ali, parado. E é claro, como eu disse, isso é uma ação em que Jesus está ensinando uma verdade. Muitas vezes nós não encontramos ao Senhor porque simplesmente nós não buscamos o Senhor. E depois a gente se lamenta de não tê-lo visto, de não ter desfrutado do seu cuidado. Mas quando nós nos dispomos a buscá-lo, às vezes a nossa vista já está tão embaçada, o nosso coração já está tão apertado, que ainda que ele fique lá, está parado na nossa frente, nós não o veríamos. Mas eu creio que Jesus apareceu ali para nós nos lembrarmos disso. Que Ele está presente e que Ele não brinca com sua fé. As promessas que Ele fez são verdadeiras. As palavras que Ele diz são fonte de força e esperança para nós. Quarto lugar, Jesus ressuscitado não tripudia das nossas fraquezas. O texto diz assim, que Jesus se colocou no meio. Olha que coisa interessante. Lhes mostrou as mãos e o lado. A gente lembra de Tomé, não é? No texto seguinte, Tomé diz assim, se eu não vir Jesus e não puser meu dedo lá, eu não vou acreditar. Mas parece que não foi só Tomé que precisou dessa evidência, não é? Ou ainda que os outros não a tenham declarado, Jesus mesmo se encarregou de chegar e mostrar suas mãos, e abrir sua roupa, e mostrar a marca da lança que tinha atravessado o seu peito. Sabe, irmão, Jesus não chegou ali e falou, vocês não acreditam em nada mesmo, né? Quantas vezes eu falei que eu ia morrer, que eu ia ressuscitar? Vocês são mesmo um bando de tranqueira, por isso que eu falo, não dá para confiar em ninguém, não dá para acreditar em ninguém, não dá para investir em ninguém. Não.
Jesus viu aqueles discípulos amedrontados, intimidados, com sua fé abalada, com seu coração ferido, com sua alma machucada, porque tinham sepultado o seu Senhor. E ainda que tenham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, conversa de mulher, essa mulher está tendo um ataque de histeria, ela não deve ter visto nada não. Ainda que Pedro e João tivessem corrido no sepulcro e não tenham visto nada, e ainda que João tenha crido, e talvez ali naquela reunião, ele estivesse dizendo para os seus irmãos, ele ressuscitou mesmo. Jesus se coloca no meio e mostra. Sabe, dá licença de eu imaginar Jesus chegando em Bartolomeu. Vem cá, Bartolomeu, põe a mão aqui, ó. Sou eu mesmo. Bartolomeu era o Natanael. Sabe aquele Natanael que falou, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Jesus disse para ele, eis aí um verdadeiro israelita que não tem culpa nenhuma. Talvez Jesus tenha ido a Pedro, que o negou, e disse, vem aqui, Pedro, me dá um abraço aqui. Jesus reconhece as nossas fraquezas, irmãos. E Ele não fica tripudiando. Você é mesmo um incrédulo. Você realmente não adianta nada falar as coisas para você. Ele não recrimina ninguém. Ele se põe ali a dissipar as dúvidas, a acabar com as questões. E por isso, quando Tomé diz o que disse, e Jesus aparece uma semana depois e Tomé estava lá, Jesus não falou nada para Tomé. Jesus não falou assim, Tomé, você é um meia boca mesmo, hein? Não, Tomé, Jesus disse assim, vem cá, Tomé, põe a mão aqui. E aí eu gosto muito daquele quadro do Caravaggio, né? Já falei dele aqui, né? Caravaggio pintou Jesus e Tomé. Acho que o quadro chama até Jesus e Tomé, né? Depois você procura na internet. E ele pintou Tomé com os 2 dedos enfiados na ferida de Jesus. E Jesus segurando a mão dele, como que dizendo, põe o dedo aqui, Tomé. Não seja incrédulo, seja crente. Você precisa ver para crer, mas eu quero dizer para todos vocês, que são mais bem-aventurados os que não viram e creram. Quinta lição, Jesus ressuscitado mantém suas cicatrizes para se identificar conosco em nossas lutas e fraquezas. Irmãos, eu já tive que responder essa pergunta algumas vezes, no estudo bíblico. Jesus ressuscitou, corpo glorificado. Um corpo para a eternidade, o Rei, o Senhor do Universo. Mas espera aí, Ele continua com os buracos dos cravos. Ele continua com o seu lado aberto. Por quê? Por quê? Porque o corpo ressuscitado é assim, mais ou menos, né? E aí você vai ficar com medo. Poxa, será que ressuscitado eu vou ser feio do jeito que eu sou agora? Né? E fica todo mundo pensando assim, quando eu ressuscitar eu vou parecer o Brad Pitt, né? Não, irmão, eu penso. Cristo vai ser sempre o cordeiro morto, o homem de dores, que soube e que sabe o que é padecer. E eu acredito que Cristo, ressuscitado e cheio de glória, decidiu manter suas marcas, para que nós nunca nos esquecêssemos que Ele morreu por nossos pecados, mas também para que nós não nos esquecêssemos, como diz o autor de Hebreus, que Ele é o sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós. Porque como nós, em todas as coisas, Ele foi tentado e Ele sabe o que é padecer. Então, todas as vezes que você se lembrar de Cristo ressurreto e lembrar-se que Ele continua carregando as marcas
do nosso pecado, não nos esqueçamos que Ele sabe o que é sofrer. Então, quando você estiver sofrendo, não diga no seu coração: ah, Senhor, está duro demais. Talvez esteja duro demais, mas o Senhor pode te socorrer, porque Ele já passou por situações tão duras quanto as suas. Como diz Isaías, no capítulo 53, por suas pisaduras nós fomos sarados. Suas feridas nos curam. E eu creio que é por isso que Ele continua glorificado e ferido. Eternamente ferido. Porque eternamente Ele é e será o nosso Redentor. Eternamente olharemos para Ele e nos lembraremos que estávamos perdidos e Ele nos achou. Que estávamos mortos e Ele nos deu vida, morrendo no nosso lugar. E mesmo glorificado, Ele continuará sendo um homem de dores, que nos socorre. Sexta lição, e última aqui dos fatos. Jesus ressuscitado é a alegria verdadeira de todo discípulo. Depois que eles viram suas mãos e o seu lado, alegraram-se. Alegraram-se. O medo foi embora. Lembra? João mais tarde escreveu na sua carta: o amor lança fora o medo. As marcas de Cristo são o seu amor. O amor ilimitado, o amor sacrificial, o amor de quem morre pelo ser amado, o amor que não tem medo de sofrer o dano, de sofrer a perda, de padecer, de enfrentar a morte, de enfrentar a ira de Deus. E por isso os discípulos se alegraram. E se nós, discípulos de Jesus, ainda precisamos de outra alegria que não seja Ele, que não venha dEle, talvez seja porque ainda não o conhecemos, ou pelo menos não o conhecemos como deveríamos conhecer. E porque não o conhecemos, o trocamos por outras coisas. Quando você descobre o valor de algo, você faz tudo para não perder, não é? Jesus contou duas parábolas para ilustrar isso. A parábola da grande pérola, ou da pérola de grande valor, e a parábola do tesouro escondido no campo. Lembra? Rapidinho. O sujeito estava arando o campo, achou um tesouro enterrado no campo. Segundo as leis daquela época, quem achasse um tesouro enterrado no seu campo era dono do tesouro. Mas o campo não era dele. Aí ele foi esperto, né? Falou: tem que dar um jeito de comprar esse campo, porque se eu comprar o campo, o tesouro é meu. E ele se desfez de tudo. Assim, o negociante de pérolas, que achou uma pérola de valor inestimável e decidiu vender tudo para comprar aquela pérola. Assim, o discípulo de Jesus, depois de descobrir o valor que ele tem, o que é perder a vida? Por isso Paulo diz lá, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos está registrada essa história. Paulo diz assim: irmãos, minha vida não é preciosa para mim. O que me importa é cumprir a missão que o Senhor me entregou. Se eu morrer, eu só morri. E curiosamente, né, irmãos, nós lemos aqui 1 Coríntios 15, o que os homens mais temem, porque mais os ameaça, é o que os discípulos de Jesus Cristo encaram como a porta de entrada na glória. Quem nos tira a vida, na verdade,
nos coloca na verdadeira vida. O que nos mata é o que realmente nos leva para a glória. Mas a gente ainda precisa caminhar muito para entender e crer nessa verdade. Segunda parte do texto, e aí eu vou ser mais breve. Jesus é a nossa salvação e a nossa esperança. Jesus aparece no meio e Jesus diz 4 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, paz seja convosco. Curiosamente, irmãos, eu sou do tempo assim, que nós presbiterianos éramos criticados porque nós nos cumprimentávamos dizendo bom dia, né? E antigamente dizia-se a paz do Senhor, né? E depois foi se corrompendo, virou quase um paz do Senhor, né? E nós éramos criticados. Oh, o que é isso? Como você cumprimenta o seu irmão dizendo bom dia? Você tem que dizer a paz do Senhor. Eu vos saúdo-vos com a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor. Jesus Cristo cumprimentou os seus discípulos aqui com o bom dia tradicional. Se você vai em Israel, todo mundo se cumprimenta. Shalom. Ou um muçulmano, salam aleikum, que é a paz seja com você. Mas shalom, irmãos, é uma palavra poderosa. E aqui eu acredito que ela se reveste deste significado poderoso. Jesus repete 2 vezes, paz seja convosco. Então aqui não é só o cumprimento, começa como cumprimento normal, não é? Jesus entrou, chegou e falou, boa tarde, meus queridos. Depois ele diz, a paz seja convosco. Jesus estava reafirmando para os seus discípulos aquela verdade que Paulo depois sistematiza na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, onde ele diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a paz aqui é o restabelecimento da relação com Deus. Você agora pode chamar Deus de Pai. Você agora pode falar com Deus e Ele vai te ouvir. Você agora pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. É a paz uns com os outros. Paulo diz na carta aos Efésios que Jesus Cristo vindo estabeleceu a paz para os que estão perto e para os que estão longe, e Ele derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, e de todos os homens fez o seu corpo, a paz. A paz no nosso coração. É a nossa guerra interior, aquele barulho dentro do nosso peito que a gente não consegue entender, a angústia, o medo, a aflição. E Jesus Cristo diz, eu deixo a minha paz, eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Minha paz não é a ausência de conflito, não é a ausência de guerra, não é o fim da dor. Minha paz é a segurança no seu peito, de que você está e permanecerá seguro. Segunda palavra, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Existe muita discussão, e eu não vou discutir isso aqui agora, sobre em que sentido a nossa missão é a continuação da missão de Jesus. Eu quero resumir isso de uma maneira simples. Jesus nos dá o privilégio de continuar o ministério dele. O rei. Paulo diz que agora nós somos os embaixadores do rei. Paulo diz que agora Jesus Cristo, através de nós, convoca os homens a se reconciliarem com Deus. Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. E Jesus então está dizendo para os seus discípulos, vocês vão continuar o que eu comecei. Vocês vão tornar conhecida a minha obra, o meu amor, o meu poder, o meu reino.
E nós, irmãos, que somos discípulos de Jesus Cristo, deveríamos entender a riqueza, a grandeza desse privilégio, e não deveríamos trocá-lo, ou diminuí-lo, ou menosprezá-lo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Essa é a terceira palavra. Existe uma discussão grande, que também não vou tratar dela agora, talvez numa outra ocasião, sobre o verbo soprar, né? Porque no grego não é, a palavra é só soprar. Mas pela estrutura da palavra chegou-se à conclusão de que é um sopro sobre eles. Alguns intérpretes de Jesus simplesmente suspirou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não estava lá. Albertinho está por aí? Não, brincadeira, irmãos. Para quem não é aqui de casa, né, e não entende a brincadeira, o Albertinho é o nosso diácono muito querido, que os diáconos ficam brincando com ele, que ele estava lá no Éden, que ele foi auxiliar de Noé na arca, né, mas não chega a tanto. Enfim, eu não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, e é assim que eu interpreto esse texto. Jesus está reafirmando aquela promessa que ele havia feito, e que João registrou no capítulo 14, no capítulo 16, de que os discípulos seriam capacitados para fazer a obra, que eles não precisavam ter medo, que quando eles fossem levados perante os tribunais, o Espírito Santo lhes daria o que eles deveriam dizer, que o Espírito Santo os faria lembrar tudo que ele ensinou, que o Espírito Santo é quem convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que era o Espírito Santo quem os habilitaria a ir pelo mundo inteiro e ser testemunhas em todos os lugares. E agora, Jesus Cristo, quase que num gesto parabólico, respira, e aí ele nos remete direto para Gênesis, né? Deus formou o homem do pó da terra e colocou nele o seu hálito, o seu fôlego. E é isso que Jesus está dizendo, de maneira simbólica. A partir de agora, a vida de vocês é a minha vida. O ar de vocês, o ar que vocês respiram, sou eu. Porque, curiosamente, né, a palavra espírito é a mesma palavra para o ar, pneuma, ar, vento, brisa, sopro, fôlego. Eu acredito que Jesus está reafirmando para os discípulos ali, amedrontados, mas agora naquele misto, né, de medo e alegria, Jesus sopra e Jesus diz: agora vocês respiram comigo, agora vocês são capacitados por mim, agora vocês não precisam ter medo. Sabe, irmão, quantas vezes a gente fica com medo, né? Eu não consigo, eu não posso. E João, que estava lá, na sua carta escreve assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque João testemunhou o hálito, o sopro de Jesus Cristo, que enche a vida dos seus discípulos e os capacita, a despeito, apesar de qualquer obstáculo. Por fim, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Sabe, irmãos, Jesus nos dá uma autoridade maravilhosa, que também é uma responsabilidade muito séria. Quando anunciamos o Evangelho, sendo suas testemunhas, nós exalamos, como diz Paulo na carta aos Coríntios, cheiro de vida e cheiro de morte. A estrutura gramatical desse texto nos permite dizer o seguinte: não é a igreja que perdoa, não é você que perdoa. Quando a igreja prega, ou seja, quando a igreja continua a missão de Jesus e anuncia o Evangelho, aí eu remeto você de volta lá para Romanos 10. Se você crê, se você confessa
você é salvo. E você creu e confessou porque você ouviu e entendeu. E os seus pecados são perdoados por Deus. Os verbos aqui estão no subjuntivo. Se de alguns perdoardes, são-lhes perdoados. São-lhes perdoados por quem? Por Deus. Então, como é que a igreja perdoa e retém pecados? Pregando o evangelho. Então, quando você prega o evangelho e alguém ouve e crê, seus pecados são perdoados. Quando você prega o evangelho e alguém ouve e não crê, os seus pecados são retidos. Eis porque precisamos pregar o evangelho, irmãos. Eis que privilégio extraordinário. Nas nossas mãos, nos nossos lábios, estão as palavras de vida. Por isso Paulo escreve aos Romanos: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós, irmãos, nós somos os que pregam. Nós somos os que enviam. Nós temos nos nossos lábios a mensagem poderosa que pode transformar. Por isso Pedro e João, diante do sinédrio, sob ameaça de morte, disseram: nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar. E nós vamos falar, mesmo que isso custe a nossa vida. E, irmãos, custou a vida deles. Eles morreram, porque não se calaram. Diante da maravilha da ressurreição, irmãos, eu quero pontuar aqui algumas coisas e vou terminar com um poema que eu quero ler para os irmãos. Siga em frente, nunca duvidando do cuidado do Senhor na sua vida. Não deixe o medo tomar conta de você. Os discípulos ficaram com medo porque não sabiam de tudo que nós sabemos. Agora você não precisa mais ter medo. Siga sendo uma testemunha, porque nós temos a mensagem mais importante e poderosa do mundo. Sua família está passando por problemas, seu casamento está em dificuldade, você vê pessoas na sua casa se acabando nas drogas, nos vícios, e aí você procura uma clínica, você procura um médico, você procura... E você já falou de Jesus? E você já chamou essas pessoas e falou: olha, eu preciso falar para vocês de algo que é poderoso para transformar a vida de vocês. Siga em frente, com esperança, pois a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. E todo discípulo de Cristo pode esperar muita coisa, mas não pode esperar nada mais do que espera a ressurreição. Siga em frente, porque você é um instrumento que Deus vai usar para transformar o mundo. Ele já transformou uma vez, irmãos. E a gente fica aqui: esse mundo não tem conserto, não, vai de mal a pior. Gente, deixa isso com Deus. Enquanto nós estamos aqui para transformar o mundo. Imagina se Pedro chegasse em Roma e visse as casas de banho cheias de pederastia, de homossexualismo, e Paulo chegando em Éfeso e encontrando as 1000 prostitutas cultuais de Afrodite, e toda a promiscuidade dominante, e Paulo disse assim: Jesus vai voltar logo, esse mundo está de mal a pior, isso aí não tem conserto não, vai tudo para os infernos. Não, Paulo foi lá e pregou. E um homem transformou a cidade, a ponto dos ourives daquela cidade, que viviam de fazer imagens, estatuetas da deusa Diana, organizarem um piquete na Avenida Paulista lá de Éfeso, para dizer: nós temos que acabar com esse sujeito que está acabando com o nosso negócio. Um homem pregando o evangelho, irmãos. Nós não temos porquê e nem o direito de nos esquecer do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Um poeta inglês chamado Edward Shillito, ele é um poeta, escritor de hinos e poesias. Ele foi para a Primeira Guerra e ele ficou horrorizado com o terror da Primeira Guerra. A Primeira Guerra, conhecida como a Guerra das Trincheiras. Os soldados
se combatiam corpo a corpo e ficavam com seus corpos dilacerados. E o Eduardo Chilito, vendo aqueles corpos dilacerados, ele voltou e ele escreveu um poema sobre o horror que há na vida e sobre a beleza das feridas de Jesus. O poema chama-se Jesus das Cicatrizes. E é assim, vou ler e a gente termina orando. Se te buscamos agora. Teus olhos brilham na escuridão, nossas únicas estrelas. Devemos ver os ferimentos dos espinhos em tua fronte. Devemos ter a ti, ó Jesus das cicatrizes. Os céus nos assustam. Eles estão muito calmos. Em todo o universo não temos lugar. Nossos ferimentos nos machucam. Onde está o bálsamo? Senhor Jesus, por tuas cicatrizes, clamamos tua graça. Se quando as portas estão fechadas, tu te aproximas, somente revelas aquelas mãos àquele teu lado. Nós sabemos hoje que ferimentos são aqueles. Não temas. Mostra-nos tuas cicatrizes. Nós conhecemos a marca. Os outros deuses eram fortes, tu eras fraco. Eles correram, mas tu tropeçaste, sim, em direção a um trono. Mas aos nossos ferimentos, somente os ferimentos de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem ferimentos. Só tu os tens. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, revelada em Cristo, ressurreto, nos conforte, nos exorte, nos anime, e assim, através do teu Espírito Santo, nós sejamos desafiados a viver para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém.